Boa noite a todos, tanto aos encarnados, desencarnados, os internautas que nos acompanham também. Aproveito, deixa eu colocar esse daqui. Não encaixa. Vai na mão então, só vou tirar ele da frente. Aproveito para deixar aquele recado, né, para quem nos assiste pelo YouTube, para compartilhar não só essa, mas as demais também doutrinárias que aqui acontecem na casa, porque às vezes com este compartilhamento nós levamos a palavra do Senhor àqueles que mais precisam e às vezes não estão aqui. Nessa noite de hoje, eu escolhi o tema família e algumas pessoas podem pensar, Andréia de novo falando sobre família. Não é a primeira vez que eu estou aqui. Mas é um tema que, na verdade, é um núcleo, né, a família, onde a gente desenvolve várias virtudes. E essas virtudes são essenciais para a evolução do espírito. Então, eu escolhi novamente família para que a gente pudesse trabalhar esse núcleo e o nosso melhoramento aqui dentro da nossa jornada espiritual. E o tema ele vem dizendo SOS Família. Então, como contextualizar? Não sei se vocês conhecem a sigla, mas o SOS é um pedido de socorro numa linguagem universal. Ela vem do inglês, que significa Save Your Souls, que significa salvem nossas almas, ou Save Your Succumb, que significa salvem-nos ou morreremos. Então, é um pedido de socorro. Como estão as famílias hoje? Muitas famílias, elas estão se destruindo, elas estão se despedaçando. Mas o que está acontecendo com essas famílias? O que está acontecendo nesse núcleo familiar que está levando essas pessoas a adoecerem? Elas compartilharam lá no plano espiritual de virem aqui juntas, encarnar juntas e progredir juntas. Mas elas estão falhando nesse compromisso. Quando nós vamos para o dicionário, família significa um grupo de pessoas que partilhou. Normalmente essas pessoas possuem relações entre si, de parentesco, ancestralidade ou de afetividade. Pessoas cujas relações foram estabelecidas pelo casamento, pela filiação ou pelo processo de adoção. Juridicamente, família ela é um contexto quando tem a união de duas pessoas e através da união dessas duas pessoas inicia-se uma prole. Então você tem os filhos que ali daquela união elas vão surgindo, né? Também posso dizer que uma república é uma família. Vários estudantes estudam e compartilham daquele ambiente, porque elas estão com o mesmo objetivo. No ponto de vista da doutrina espírita, nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que é Honrai Pai e Mãe, tem um tópico específico sobre parentesco consanguíneo e parentesco espiritual. Então, o que seria isso? O parentesco espiritual seria esse que nós estamos aqui hoje. Muitas pessoas que estão aqui dentro dessa casa de oração, elas possuem uma afinidade em comum, um objetivo em comum. Alguns de nós se relacionam melhor com trabalhadores aqui da casa do que com seus entes queridos em casa. Então, nós somos uma família que tem um laço muito mais forte, muito mais duradouro, que viemos juntos com este objetivo. No início, eu até coloquei um vídeo que é um vídeo da evangelização aqui do LAC, e essa evangelização eu considero uma grande família, porque ali juntos nós aprendemos sobre o ser e como evoluir juntos, e a importância dos pais estarem presentes com seus filhos nessa evolução. Também temos a família consanguínea. Esta família consanguínea é aquela da nossa árvore genealógica, que nós temos um laço em comum. Geralmente essa é mais frágil, essa é ligada na matéria. Quando as pessoas estão neste pequeno agrupamento, melindres pequenos fazem com que eles se desentendam. E algumas desavenças eles levam por anos e perdem a oportunidade de estarem ali.
Muitas vezes esses espíritos que encarnam juntos são espíritos antipáticos. O que seria isso? Seriam espíritos com os quais, em uma vida anterior, eu já me relacionei com eles. Ou eu fiz o mal, ou eles fizeram o mal a mim. E através desta encarnação, por meio da expiação ou de uma prova, nós estamos juntos para aprendermos a amar. Então, o principal objetivo da família seria aprender a amar aquele ser mais próximo de todos nós. Na obra SOS Família, ela foi psicografada pelo médium Divaldo Franco. As principais mensagens vêm pelo espírito de Joana de Ângeles e alguns outros espíritos também. E o título do livro é justamente esse, SOS Família. E ele tenta trazer para a gente, na década, na verdade no milênio passado, porque foi lançado em 1994 essa obra, ela ainda está muito atual. Então isso significa que coisas que aconteciam no milênio passado, nós continuamos errando e continuamos pedindo socorro. Então essas famílias ainda estão em risco. E lá dentro da contextualização ele traz da seguinte forma: a família, a princípio, ela tinha um modelo matriarcal, ele chamava de poliandria. O que é isso? A mulher, ela tinha vários parceiros, a educação dos filhos ficava largada e você não tinha um valor étnico e moral para repassar de uma descendência para outra. Com o passar dos anos, veio a poligamia. O que é isso, Andréia? Seria um homem com várias mulheres. Novamente, a educação dos filhos ficava largada e você tinha outros valores a serem cultivados. No atual milênio, nós temos um valor que prezamos muito, que é a monogamia. E isso trouxe muitas qualidades para a família. Porque através de um companheiro e uma companheira, eles conseguiram focar na educação dos filhos, buscando dar o melhor de si para essa prole que vai ali seguir. Então, Joana, ela traz assim, que a família, ela é uma célula máter do organismo social, onde desenvolvem os sentimentos, a inteligência, o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Então, apenas quando nós temos essa convivência com esses entes mais próximos, nós podemos ensinar, principalmente o que sentir e como sentir. Muitas vezes os pais delegam essa educação às escolas. E nós já conversamos aqui anteriormente. A função de educar os sentimentos é dos pais. A gente não pode delegar isso a nenhuma outra pessoa. E na sequência, ela traz também que quando essa célula máter, ela se desestrutura, ela acaba desestruturando também toda a sociedade. Então, ou seja, uma família desorganizada, desequilibrada, ela afeta desde as pessoas próximas a mim, no meu ambiente de trabalho, como na escola, as pessoas próximas à minha filha. Então, ou seja, essa energia ela acaba irradiando. Então, corrigir dentro do lar seria o caminho para a gente ter uma sociedade mais equilibrada. Ao longo dos tempos, nós temos também as tecnologias e elas vieram para ajudar muito o homem. Entretanto, lá em 1994, ele traz que nem as tecnologias conseguiram ajudar as famílias e que mesmo assim elas estavam pedindo socorro. E eu adiciono, na década de 90 a gente não tinha celular, a televisão não era como é hoje, a internet não era como era hoje. Então, se esse livro fosse atualizado pelos espíritos, eles colocariam ainda que a tecnologia ela veio ainda para agravar o adoecimento das famílias, porque muitas vezes ele é utilizado da forma incorreta. Tem muito conteúdo bom nas redes, entretanto, a gente precisa filtrar. E dentro dessa obra, ele traz que esse pedido de socorro, ele deve alcançar a todas as pessoas e a todos os corações, levando cada um deles a refletir. Quais seriam essas reflexões que a gente precisa ter para dar um socorro à nossa família? A primeira delas, a ação imediata no bem, no dever do bem.
Muitos de nós se preocupam com as suas obrigações, com seus direitos. Só que quando você fala em dever, será que eu devo fazer isso? Será que eu não devo? Será que isso afeta o outro que está próximo a mim? E sempre pensando no bem. Será que isso que eu vou fazer pode afetar de forma negativa essa pessoa? Seja uma frase, um comportamento, qualquer atitude. A seriedade também nos compromissos domésticos. Quantos relacionamentos estão por aí onde os parceiros não se comprometem com a evolução do espírito? Simplesmente convivem com um falso amor, que a gente vai falar mais adiante. O próximo é com relação à renúncia. É fácil renunciar? É fácil abrir mão, abnegar em prol daquele que está próximo a nós? Muitas vezes não. Então, como que eu posso fazer? O que eu posso atuar na minha vida para melhorar esse relacionamento, para ter o respeito do cônjuge, daquele parceiro que está do seu lado, para ter o respeito do seu filho também? Então, ela vai trazendo algumas reflexões. A primeira delas, ela traz através da doutrina. O Espiritismo traz para a gente que tudo que se faz aqui nesse espaço, a gente paga. A gente tem a lei da ação e reação, da causa e efeito. Nós temos a consciência que a reencarnação, o que a gente deixa de dor para o próximo aqui, a gente pode pagar também na outra vida. Então, esse é o primeiro ponto que nós devemos pensar. Nós estamos numa doutrina reencarnacionista. Nós temos a continuidade. Então, quando acabar essa vida, continua lá no plano espiritual. E nessa concepção espírita, no Evangelho de hoje, nós vimos a questão da concepção dos corpos, não vimos? Então, antes de ser uma reunião de corpos, a família, ela é um reduto sagrado. Dentro deste núcleo, nós nos comprometemos no plano espiritual e nós devemos, aqui na Terra, com responsabilidade, responder pelos nossos atos. Entretanto, o que faz com que essa família seja afetada? Muitas vezes o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Aquele que não dá o braço a torcer. Eu nunca estou errado. Então, se você está com essa convicção que só você tem a razão, principalmente porque você está aqui hoje, numa casa espírita, ouvindo uma doutrinária, vai receber o passe e que só você tem a razão, talvez aí seja o primeiro ponto que deve ser refletido na noite de hoje. E Joana, ela traz pra gente que a família, ela é um laboratório vivo de experiências e aprendizado, uma verdadeira escola para a educação dos espíritos, na sua ansiosa busca da felicidade, que ainda não é deste mundo, mas pode nele começar. Então, neste grande laboratório, a gente tem como casa o nosso ambiente, a nossa família, a nossa casa. Só que a família, ela não deve ser vista apenas como um local com paredes, portas, que dão segurança para esse ente querido. Pelo contrário, a família, ela deve ser um local de renúncia, de dedicação, de silêncio, onde cada um está ali para aprender a amar. A gente precisa amar primeiro esta pessoa que está próximo de nós. Lá no Evangelho, Jesus nos trouxe isso. Qual é o primeiro mandamento, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. O Espírito de verdade também traz no Evangelho da seguinte forma: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. E instruí-vos. Este é o segundo. Então, para que a gente aprenda a amar, a gente precisa primeiro estudar. Estudar para nos entender, para nos conhecer e assim poder amar aquele que está muito próximo de nós. No livro Saúde nas Relações Familiares, que é esse daqui, ele traz para a gente Alírio Cerqueira. Ele é médico, psicoterapeuta e também atua como escritor. E ele fala muito bem de família. É um livro que vocês podem ter com vários exemplos práticos que nos ajudam a refletir sobre o núcleo familiar. E aí ele faz uma metáfora,
Que metáfora é essa? A família é uma casa, como aquela outra, com uma linda fachada. Só que quando a gente entra dentro dessa casa, muitas vezes nós encontramos um piso torto, uma parede destruída, uma infiltração. Então, conhecer como está dentro desse lar, apenas as pessoas que ali residem sabem. Elas sabem o que está fazendo. Só que quando a gente conhece o problema, o que está nos fazendo adoecer, a gente tem como transformar. E aí eu pergunto aqui para vocês, para reflexão, é mais fácil eu construir uma família nova, largar quem eu estou hoje e adquirir um novo parceiro de caminhada, ou corrigir todos esses problemas que estão me levando ao sofrimento? É muito mais fácil largar tudo para trás. Mas não foi isso que Jesus nos pediu. Não foi isso que nós planejamos lá no plano espiritual. Nós nos comprometemos com essas pessoas de virmos juntos e aprendermos juntos. Então, cabe a cada um de nós deixar para o passado, como no minuto de sabedoria. Ele não veio dizendo ali, ó, não fique remoendo as coisas do passado. Não fique preso no passado. Existe o futuro. Não deixe prender as mágoas e os ressentimentos. Muitas vezes a gente se apega a um momento e aquela mágoa fica ali remoendo por anos. E isso nos impede de perdoar, isso nos impede de amar, e isso nos ajuda a falhar no nosso compromisso que assumimos com a espiritualidade. Então a gente tem que levantar, seguir em frente, buscar essa pessoa que está do nosso lado e enfrentarmos juntos. Mas é fácil fazer isso? Pelo contrário. Lembra que eu disse para vocês das tecnologias? Esse daqui é um vídeo que ele viralizou agora no começo do ano, onde lá em Paris eles estavam na virada do ano, e virada do ano é um momento que as pessoas buscam por renovação, fazem promessas, no próximo ano eu não vou magoar, eu vou perdoar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, que é um momento de reencontro das famílias. E enquanto essa virada, que ela é muito simbólica, acontecia, as pessoas que estavam ali, elas estavam isoladas. Cada um com seu telefone, cada um com seu mundo. Cadê a família? Onde estão essas pessoas? Será que elas estavam ali do lado? Será que eu poderia fazer essa promessa e esse compromisso, renovar esse compromisso com esse ente querido? Então é bastante difícil. E isso é uma das causas das famílias estarem adoecendo. A falta também do exercício do amor. Nos lares, muitas vezes, nós vemos um falso amor, um pseudo-amor, ou o desamor. Lá, nós vimos que Jesus ensinou, amai ao próximo. Mas como amar? Essa pessoa que está do meu lado, ela tem crenças, ela tem valores. E muitas vezes essas crenças e valores acabam prejudicando o relacionamento dessa família. Então a primeira coisa que nós devemos fazer quando a gente pensa em crenças e valores é entender o outro, conhecer o outro. Então a gente precisa ouvir mais, entender mais e algumas vezes abrir mão. Não é uma toalha molhada que joga num canto, não é uma palavra dura que fala no outro que vai fazer a família adoecer. São as pequenas ações no dia a dia. E essas pequenas ações fazem com que eu fique às vezes irritada, que eu fique revoltada e o meu orgulho acaba sobressaindo dentro desse relacionamento. Essa casa, quando está numa situação como essa, ela está numa situação de desamor ou de pseudo-amor, onde as pessoas convivem por conviver. Não tem outro caminho, então vamos ficar ali junto. Mas a vida nos convida a sermos diferentes, a mudarmos. Eu gosto muito de histórias que ilustram um pouco para a gente o dia a dia e facilita a compreensão. Essa é uma história do filme Elementos, onde existe uma família
que é a família do fogo, que tem a faísca, a brasa. Eles vêm da terra do fogo e chegam em uma terra nova, que é a terra dos elementos, onde tem a terra, a água e o ar. E lá eles sofrem muito preconceito. O diretor desse filme, ele era coreano e chegou aos Estados Unidos. E ele sofreu muito preconceito. E com base no que ele vivenciou, ele criou um pouco do roteiro desse filme. Ali dentro, a crença dele é que ele deveria procurar um lugar melhor para a família dele. O Brasa queria isso para a família. A esposa estava grávida, então ele resolveu ir embora da terra do fogo e buscar uma vida melhor para a sua família. Quantos de nós acabam fazendo isso no dia a dia? Mas esse rompimento, a família dele anterior não aceitou. O pai dele rompeu o relacionamento porque ele resolveu se aventurar. Os nossos filhos devem voar. A gente tem que preparar eles para o mundo, para que eles tenham muitas oportunidades. E lá dentro dessa cidade, que é a cidade dos elementos, o fogo começou a crescer, mesmo com toda a parte de preconceito. E para a Faísca, o pai dela era um modelo. Ela queria ser o que o pai era, que ele tinha uma loja. Então essa foi a crença que ela desenvolveu, que o melhor para ela seria assumir o negócio dos pais. Entretanto, acontece uma coisa no filme e ela conhece outro elemento, porque até então ela só via o fogo. A água era aquela que apagava o fogo, aquela que matava o fogo. E através de uma dor, ela passa a conviver com a gota, que é a água. Nessa convivência, ela consegue despertar, ela conhece a ela mesma, quais são os seus objetivos e quais são os seus talentos. E aí começa o seu conflito interno. Porque se eu conheço que o meu talento é outro, o que vai ser agora? Se meu pai está esperando eu estar pronta para assumir o negócio dele, então ela vive esse conflito interior. Então ela estava dentro de um lar com um falso amor, mas através das suas descobertas, conhecendo a ela mesma, ela consegue descobrir o que é o verdadeiro amor. Não só com o relacionamento conjugal, mas também com a família dela, com o pai e com a mãe. Então é um exemplo de amor verdadeiro dentro da animação. E assim a gente pode, com um filme como esse, trabalhar com as crianças, ensinando para elas quais são os caminhos e os desafios que ela tem. Nós temos também outros fatores que fazem adoecer as famílias. As principais causas são as tecnologias, que acabam nos isolando. Então, o pessoal fica maratonando série, acaba muito tempo no celular, jogando videogame e acaba se isolando da sua família ou trabalhando com a indiferença. Esse lar, além disso, nós temos também as questões políticas, tá? Não defendo o partido A ou o partido B. Eu vou associar política e futebol, que são dois assuntos nevrálgicos. Quantas famílias, por conta de um ideal, hoje não conversam? Porque defendem um partido ou um time. Será que nós devemos defender um time e um partido? Ou nós devemos defender o amor e a convivência dentro desse núcleo familiar? Muitas famílias estão desestruturadas com o álcool. As reuniões, elas são casuais, onde você só bebe, onde você fala mal do próximo. E onde fica o amor? As famílias brigam muito. Essas brigas geralmente são pautadas naqueles pontos como o orgulho, a indiferença, a vaidade, então o egoísmo. Tudo isso faz com que a gente não desenvolva as virtudes, que são a paciência, o amor, a resiliência. Então, quando a gente consegue desenvolver essas virtudes, a gente sai de um local onde não existe o amor para a gente amar a esse próximo. Aqui eu trouxe mais 3 pontos que são a falta do tempo.
Na falta do tempo, às vezes a gente não tem tempo para a família, não tem tempo para fazer o evangelho, não tem tempo para orar, não tem tempo para nada. E aí uma situação na minha vida que me chamou muito a atenção foi quando eu estava com 2 empregos e estudando para um concurso. Será que uma pessoa com 2 empregos e estudando para um concurso tem tempo para alguma coisa? E dentro do meu lar, a minha filha começou a manifestar alguns problemas na escola. Por exemplo, ela não queria ler. Ela tinha que cumprir uma meta, por obrigação da escola, de X livros por mês. Quando eu fui conversar com a escola, pensando que a minha filha era o problema, vem a ficha. Que a professora começa a perguntar não da rotina da minha filha, mas da minha rotina. E aí eu percebi que ela não tinha tempo comigo. E a professora fez uma brincadeira naquele momento, que foi assim: faça um pacto com a sua filha. Cada página que ela lê, destine 1 minuto da sua semana para ela, para o que ela quiser fazer. Resumo da história: fiquei muito endividada, porque ela queria estar comigo. Então o objetivo dela foi ler cada vez mais. Então será que eu estou percebendo a minha família do meu lado pedindo socorro, como ela estava, que ela queria a minha atenção e eu não estava ali? Então fica aqui a reflexão. E isso puxa também a questão da educação no lar, que eu não posso delegar, que eu tenho que estar presente. Então quando eu estou presente, quando eu tenho esse tempo útil com a minha família, a gente conhece aquela pessoa, conhece o que ela está sentindo. Então fica muito mais fácil de conviver e de vivenciar também outros valores, como a religião. Falei já da evangelização e aproveito para fazer o convite. As matrículas, elas estão abertas. Quem tem filhos pode procurar a secretaria, que a gente pode estar inscrevendo a sua criança. Existem turmas de 0 ano até 23 anos, onde os ensinamentos da doutrina, eles são compatíveis com a idade da criança. E através dessa vivência, porque não adianta eu vir aqui, deixar o meu filho para a evangelização e ir embora. Porque quando eu faço isso, eu estou dizendo o que é a religião, mas eu não estou dizendo o que é viver a religião. Quando eu estou aqui dentro junto com ela, eu consigo passar esses valores para que ela coloque também o evangelho em ação, que não fique apenas na teoria. Por isso, muitos jovens abandonam a casa espírita quando adquirem a maturidade. Outros vão, eles adquiriram o conhecimento, se vão, mas eles retornam, porque eles precisam, através do livre-arbítrio, vivenciar o mundo e, por sua escolha, voltar. Falar, não, aquilo que eu aprendi é o que vale a pena, né? Nesse livro, ele traz para a gente uma história. Ele trabalha com várias histórias, trabalhando com mitos e verdades. Aí, a Lírio, ele traz da seguinte forma: todo filho tem a obrigação de visitar seus pais. Será que isso é uma obrigação? Independente de qual seja o que o meu pai fez para mim? É preciso que haja uma convivência entre todos os familiares para que a família permaneça unida? Nessas duas afirmações, a intenção ela é positiva. Entretanto, a forma que ela acontece, não. E ele traz essa reflexão para a gente de como o obrigado não é o correto. E aí eu vou contar a história para vocês do Joaquim. Joaquim, ele era casado, tinha 2 filhas, ele era espírita, tá? Todo final de semana ele se reunia com a sua família. Ele tem um pai, uma mãe, tem 5 irmãos, ele é espírita e a família não. Então ele não vê, não reconhece semelhanças entre ele e os seus familiares. E dentro dele vem esse julgamento, que, poxa, a gente tem princípios diferentes, condutas diferentes, por que eu estou aqui nesse mesmo ambiente que eles? Né? E aí o mito é conviver para manter a harmonia familiar. A esposa dele, mesmo sabendo que essas reuniões de domingo são reuniões regadas à bebida e também a conversas onde na maioria das vezes ocorre a maledicência dos entes queridos ou de outras pessoas, ela fica lá no pé dele: olha, Joaquim, vá lá, é sua família, você tem que estar presente para que ela não se desarmonize, para que ela não se destrua,
vá lá. E ele fica com aquele conflito interior. E o único desejo que está dentro dele é o de esquecer toda aquela família e dizer assim, não, a minha família é essa que eu construí, é você e meus filhos. Vamos seguir em frente. Só que ele reconhece que essa família que ele estava é uma família disfuncional, é uma família desequilibrada. E aí dentro da obra, ele traz para a gente as seguintes reflexões. Não quero nem saber dessa família, é só chateação, só aborrecimento, não vou nem visitar, não quero nem saber. Será que eu posso agir assim? Poder pode, mas será que nós devemos agir assim? Quando nós agimos dessa forma, nós estamos nos isolando. E aí eu pergunto para vocês, existe ex-marido, ex-esposa? Agora existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho ou irmão? E justamente com essas pessoas são aquelas que nós nos afastamos. E na obra de Divaldo Franco, ele traz para a gente o seguinte, que o objetivo da família na reencarnação é a evolução dos espíritos juntos. Então, se eu abandono essa família, eu não estarei evoluindo junto com ela. E também temos lá em João, capítulo 8, versículo 32, que é, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando Joaquim, ele conhece aquele núcleo familiar, sabe que ele está doente, sabe que ele precisa de ajuda, o que ele pode fazer? O livro traz 3 reflexões, 2 negativas e 1 positiva. A primeira delas, a conduta de Joaquim seria, eu vou conviver porque tenho obrigação, senão o que vai ser da minha família? Ela vai desmoronar, que é justamente aquele pedido que a esposa fazia para ele. Então, por obrigação, ele vai estar dentro de um lar e ele vai viver um faz de conta. Um faz de conta que ele faz de conta que ama e as pessoas fazem de conta que são amadas. Será que esse é o verdadeiro amor? A segunda opção, ela também traz um ponto negativo, que é o seguinte, eu não quero esse padrão doentio, quero um padrão mais saudável, não aguento mais aquela família, aquele sorriso amarelo, o povo falando mal, o povo bebendo, eu quero algo melhor. E o que Joaquim poderia fazer para ter esse algo melhor? Ele percebe que aquele ambiente está fazendo ele adoecer também, está fazendo mal para ele. Então ele se isola, ele se afasta, mas ele se afasta com indiferença. Essa indiferença faz com que ele fuja do compromisso também e que ele não consiga trabalhar esse amor dentro desse núcleo familiar. Então ele vai postergar essa reunião de almas para uma próxima vida, se a gente tiver a oportunidade de estar juntos. A terceira opção, ela traz para a gente que não é nem por obrigação e nem por indiferença. E ele traz a questão do esforço. O que é forçar? Forçar não é obrigar. É você entender o que está acontecendo, é você se conscientizar para mudar aquela situação. Então ele traz para Joaquim da seguinte forma, você pode até se isolar, no intuito de se autopreservar. Mas esse isolamento não pode fazer com que você esqueça que essa família existe. O seu laço com eles ainda existe. E como você pode ajudar a cada um deles? Aí ele traz a proposta que a primeira forma de ajudar esses entes queridos, mesmo com a autopreservação, seria a oração. Então, através da oração, eu vou pedir a cada um daqueles membros para que eles possam conviver melhor, que eles possam deixar de beber tanto, que eles possam conviver num ambiente de forma adequada, que eles possam ter a vivência do amor. Até que vai chegar um momento que eu vou conseguir estar dentro do mesmo ambiente sem que aquela situação me afete tanto. Então, quando eu estou mais próximo dessa família, eu posso, como espírita, passar alguns ensinamentos que eu recebi aqui na casa. Como mudar? Como fazer essa transformação dentro de mim?
E se eles me permitirem, eu posso até, através dos meus exemplos, eu não vou ficar lá dando exemplo, não, ó, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, pelo contrário, são as minhas ações. Quando eu estou dentro da casa e eu ouço aquele pai, ouço aquela mãe, aquele irmão, eu estou dando a oportunidade da convivência. E aí eu consigo, com o tempo, desenvolver esse amor com os entes queridos. Ele também traz algumas outras reflexões que ele pode conviver, dentro disso que nós já colocamos, o que eu posso fazer é me esforçar para conviver com esta família que Deus me deu, para que eu aprenda alguma coisa de coração aberto, de forma verdadeira, e não na base do faz de conta. Então eu tenho que conviver não com indiferença, eu tenho que conviver com um amor de verdade. Tá? Então a gente não vai forçar ninguém a uma situação, a gente vai estar ali convivendo. E dentro da obra de Divaldo, Joana de Ângeles também traz da seguinte forma: família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em um compromisso inadiável para reparar o passado. Então todos nós que aqui estamos, ou fizemos algo a alguém, ou temos algo a pagar, né? E aí a gente não tem que conviver com o intuito, olha, eu vou viver com essa pessoa porque senão na próxima a gente vai vir junto de novo. Não é assim, a gente tem que conviver com amor. E quando não existe o amor, a gente também tem que reconhecer o momento de nos afastarmos. Porque às vezes dentro de um lar totalmente desequilibrado, a gente acaba nos prejudicando ainda mais, quando a gente não consegue manter esse equilíbrio ali dentro. E aí nós trazemos uma outra passagem, esse livro é Sinal Verde, ele foi psicografado por Chico pelo espírito de André Luiz. E ele tem várias frases de reflexão e ele traz um capítulo que é sobre os parentes difíceis. Aí eu questiono: será que os parentes são difíceis ou será que nós somos difíceis? É a primeira reflexão. Muitas vezes a criatura complicada que se agrega à família traz consigo as marcas do sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas em outras vidas. Então, esse espírito que está conosco, ele passou por muita coisa e ele está ali para aprender, mas ele precisa também se envolver. Uma das formas da gente se conhecer é estudar. Então, aqui na casa, nós temos alguns cursos nas terças e quintas-feiras. Então, através do estudo, compartilhando experiências, a gente consegue reconhecer em nós quais são as nossas fragilidades e, principalmente, não julgar. Porque, às vezes, quem é o problema somos cada um de nós. Parente problema é sempre um teste com o que nos estimula a evolução espiritual. Para algumas pessoas, o parente problema é aquele que fala assim, tirou todo o meu juízo, tirou toda a minha paz. Mas pelo contrário, a gente tem que ver isso como uma oportunidade de aprender a amar essa pessoa que está ali tão próximo de nós. E como aprender a amar? Ele traz para a gente da seguinte forma: aceite na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. Então, se a gente vai lá para o Evangelho, que foi lido na noite de hoje, ele vem dizendo para a gente lá que cada um de nós reencarna juntos, que o nosso objetivo é esse, estarmos aqui juntos, mas que nós temos um compromisso e que esse compromisso não pode ser deixado de lado, mas que nós devemos primeiro nos conhecer e entender quais são as nossas dificuldades para depois colocá-lo em ação. E ele traz da seguinte forma, que cada um de nós encarna com o objetivo de progredir. Então, como nós vamos evoluir? Será que agindo da mesma forma, como Gabriela, como dizia a música, né? Você me conheceu assim, então eu sou assim. Será que eu vou morrer assim? Ou será que eu posso fazer algo diferente por essa pessoa que está do meu lado?
Aí a gente está quase finalizando. Aí eu trouxe aqui uma música, que eu gosto muito de música, né? Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso que eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é um lugar, são muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é um lugar. Testamos tudo antes, né? Mas bem na hora a caixinha de som ela não funciona como faz parte. Essa música eu gosto muito dela porque ela traz na sua letra da seguinte forma: talvez eu viva bem sozinho. Quantos de nós se isolam e acha que o melhor caminho é estar ali só, que não precisa de ninguém do seu lado? E assim ele pode continuar. Mas ele sabe que tem um compromisso e que ele pode se enganar, então nós erramos também. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos nos encontrar. O amor de mãe, de pai, de filho, a família é o lugar. Então a família é o local que nós temos para desenvolver esse amor mais verdadeiro que existe. E aí eu pergunto: como está a nossa família? Cada um de nós. Será que a fachada está bem arrumadinha? Ou será que ela está com aquele cômodo todo desequilibrado? O que eu posso fazer para modificar esse lar? Lá no minuto dizia: levanta e siga em frente, o mais rápido que puder. Faça as pazes com seus adversários. Envie pensamentos de simpatia e amor, e todas as mágoas se afastarão e você viverá feliz e risonho. Então nós devemos seguir em frente, deixar o passado e nos fortalecer no amanhã. E para finalizar, Joana ela traz da seguinte, não só Joana, mas também dentro do Evangelho nós temos isso, que a lei do amor ela é a lei divina maior. E que ela não deve ser feita por obrigação. Que o amor não é por obrigação. Nem por obrigação aprendemos a amar. É por consciência. Então, quando nós fazemos com que esse ser que está do nosso lado, ele sinta o que está acontecendo, ele conhece os seus sentimentos, ele vai conseguir progredir junto e evoluir junto. Então, essa é a mensagem que eu tinha para vocês hoje. A consciência é a lei de Deus e ela nos estimula todos os dias. Então a gente tem que lutar todos os dias para que o nosso lar seja o melhor lugar, que a nossa família seja um lar. Muita paz para todos.